Olá, meu nome é Marcelo, eu sou estudante do curso de Engenharia Florestal da UFSC do campus Curitibanos e venho com esse trabalho de Biologia Celular apresentar as etapas da sinalização celular e os tipos de receptores. Bom, primeiramente, para a gente falar sobre sinalização solar, a gente tem que estabelecer que a gente vai ter a interação entre duas células, uma célula emissora e uma célula-alvo. A primeira etapa vai ser um estímulo para que essa célula emissora vai lançar um sinal, que são esses daqui, ou um ligante, que vai se ligar neste receptor, nesta estrutura da célula-alvo. É como se a gente fosse mandar uma mensagem para alguém no WhatsApp. Essa célula vai então emitir um sinal que vai chegar até essa célula-alvo. A segunda etapa é a recepção desse sinal pela célula-alvo através dessa estrutura aqui, que é chamado de receptor. Esse receptor, como o próprio nome já sugere, vai receber o ligante ou o sinal que vai se acoplar aqui e vai fazer todo um outro processo. É como também, outra analogia, a gente recebesse uma mensagem no WhatsApp, a gente vai ver essa mensagem, a gente vai ter a notificação. É a mesma coisa que acontece nesta segunda etapa. Bom, a terceira etapa seria a ativação ou inativação das proteínas no interior dessa célula. Ou seja, quando este ligante aqui receber o sinal, ele vai ativar uma proteína chamada adenilciclase. Esta proteína ela vai ou ativar outra proteína, dando a resposta celular, ou ela pode inativar as proteínas no interior da célula. Isso varia de caso para caso. A quarta e última etapa é a resposta celular. Essa resposta ela pode ser em forma de alteração do metabolismo dessa célula, pode ser na alteração do seu movimento, na alteração do formato da célula, ou até mesmo na alteração da expressão dos genes dessa célula. Ou seja, aqui eu trouxe um exemplo da glicose. Essa molécula sinal chamada epinefrina, ela vai se acoplar neste receptor. Este receptor ele vai ativar a adenilciclase, que vai ou inativar ou ativar o glicogênio e vai realizar a fosforilase. Então, depois dessa fosforilação do glicogênio, vai haver a glicose na célula, assim alterando o seu metabolismo, deixando a célula mais agitada. E aqui, eu trouxe um exemplo que o fator de crescimento ele vai promover o crescimento da divisão da célula durante o processo de tradução e transcrição, assim aumentando também a tradução de RNA mensageiro com a produção de proteínas. Isso varia muito de caso para caso, então a gente pode perceber que pode existir várias respostas celulares, dependendo do tipo específico de cada célula. Bom, a gente pode estabelecer também que tem dois tipos de receptores. Esse primeiro receptor aqui é um receptor intracelular, ou seja, ele fica dentro da célula. Nesse exemplo, ele está no citoplasma e também está aqui no núcleo. Esse receptor ele tem como característica que ele pode ficar acoplado tanto no citoplasma, como está aqui, quanto em membranas dentro das organelas da célula. E este tipo de receptor ele vai receber moléculas pequenas e que sejam lipossolúveis, que consigam atravessar a membrana plasmática. Um exemplo dessas moléculas lipossolúveis são hormônios, em casos de plantas o gás etileno e em casos de animais o óxido nítrico. Temos um segundo tipo de receptor, que é o receptor de superfície ou receptor de membrana, ou como o próprio nome também já sugere, ele vai ficar acoplado na membrana plasmática da célula. Ele não vai estar dentro da célula. O que vai acontecer? A molécula sinalizadora vai
vai se acoplar nele, vai se ligar a esse receptor de superfície, e esse receptor de superfície ele vai emitir, então, as proteínas dentro da célula. A molécula ela não passa ela não atravessa a membrana celular. Esse tipo de receptor ele vai receber moléculas grandes e hidrossolúveis. A gente pode ter como exemplo neurotransmissores ou fatores de crescimento, são exemplos de moléculas que vão se ligar a receptores de superfície. Bom, esse foi o trabalho. Obrigado pela atenção.